para a gente seguir repercutindo os números trazidos pela Genial Quest, aqui no CNN 360, a gente recebe Guilherme Russo, diretor de inteligência da Quest. Guilherme, muito obrigado pela sua participação, muito bem-vindo aqui conosco. Queria uma avaliação tua, você já esteve conosco ontem na programação aqui da CNN, se não me engano no Live CNN com a Elizabeth, e mencionou ali o impacto que o tarifaço anunciado por Donald Trump teve nos números, nos indicadores de avaliação, aprovação do governo Lula. Ao seu ver, também esse tarifaço fez mexerem os ponteiros da corrida eleitoral de daqui a 15 meses, seja da perspectiva do atual governo, do presidente Lula, seja da perspectiva desses nomes da oposição? Yuri, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer conversar com você e com todos os telespectadores da CNN. Sem dúvida, Yuri, vale lembrar, a gente conduziu essa pesquisa a partir da quinta-feira, foi logo o dia posterior à carta, né, do Trump com as novas tarifas, o anúncio das novas tarifas que podem vir a acontecer agora, 1º de agosto. E a gente mostrou ontem, né, como esse evento político, a notícia das novas tarifas impostas pelo governo americano, teve um impacto na aprovação do governo Lula, né? O governo Lula teve uma melhora de 3 pontos percentuais e hoje a gente está mostrando os resultados, né, como isso impacta o cenário eleitoral. Obviamente, falta um ano para a eleição, mas é super importante estar avaliando como os candidatos estão performando nas pesquisas. E o que a gente viu foi isso. Quanto na última rodada de pesquisa que a gente realizou com a Genial Investimentos, a gente viu Lula e Bolsonaro empatados numericamente, ou seja, igual. E agora a gente vê uma diferença, né? O Bolsonaro caindo alguns pontos, o que mostra que não foi só a aprovação do governo, como o tarifaço acabou tendo um efeito, ainda que não necessariamente grande, mas de alguns pontos percentuais, o que dá essa vantagem numérica para o Lula num possível cenário de segundo turno. E o que a gente viu é que não foi só com o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Isso também aconteceu com a Michelle Bolsonaro e com o Tarcísio, ou seja, o governador de São Paulo também sendo afetado, ele ficou empatado na margem de erro, ou seja, 4 pontos de diferença para o Lula, né? E ele estava quase empatado também. Então a gente vê esse efeito acontecendo para os nomes da direita, especificamente Bolsonaro, Michelle e Tarcísio. Guilherme, deixa eu trazer o Pedro Venceslau, nosso analista de política, para participar aqui também da entrevista. Pedro. Boa tarde, Guilherme. Sobre a pesquisa, quando ela foi realizada antes da eleição de 2022, na mesma época, em julho de 2021, o cenário também era amplamente favorável ao presidente Lula e o presidente, que era Jair Bolsonaro, estava numa desvantagem muito grande. Mas aí quando chegou um ano depois, em julho de 2022, o ano da eleição, já houve uma redução muito grande da resistência que o eleitorado tinha ao presidente Jair Bolsonaro. O senhor avalia que, no caso do presidente Lula, por ele ter o controle da máquina, ser o presidente, e também pelo histórico de reeleições desde a redemocratização, ele ainda é o franco favorito e esse cenário deve mudar a partir do momento que virar a chave da eleição no ano que vem? Pedro, sua pergunta é ótima, justamente porque quando a gente compara, né, com 21, o cenário ele nem é tão diferente. O Lula sempre esteve na frente na corrida de 22, como ele está agora de novo. Mas, Pedro, eu queria, apesar de entender a lógica, né, do incumbente, do atual presidente, ter a máquina e ter, de certa forma, uma vantagem no ano eleitoral, a gente vive um cenário de muita polarização. E quando a gente olha os números da pesquisa, ela é muito interessante pelo seguinte motivo. Quando a gente olha para o cenário de primeiro turno, de certa forma é o cenário onde os candidatos vão pior, né? Porque tem muitos candidatos, tem muita competição, e o Lula fica já na casa de mais de 30 pontos, ou seja, o Lula tem um piso, a gente chama de piso, né? Um mínimo que ele vai receber muito alto. Então, ele já deve estar, ele é grande favorito para ir ao segundo turno. Acho que essa é a análise que a gente pode fazer. Quando a gente olha para um possível segundo turno, né? E aí com algum nome da direita, enfim, o Brasil está muito polarizado em direita e esquerda, aí a gente já vê que o Lula teria só uma pequena vantagem. Então, o que a gente está dizendo o Lula é o grande favorito, vai para o segundo turno, a gente não tem certeza, né? Ninguém tem, as pesquisas estão aí para isso, a gente avaliar os nomes de quem vai para o segundo turno com o Lula. E o que a gente vê hoje, entre os nomes, o Bolsonaro um pouco mais forte e empatado tecnicamente, né, dentro da margem de erro. A gente segue um cenário muito parecido com o 22, olhando tanto no primeiro como no segundo turno. Agora, Guilherme, você mencionou essa questão, né, do país tão polarizado e na série histórica aí dos levantamentos Genial Quest,
também há um desgaste muito consolidado, tanto na imagem de Lula quanto de Bolsonaro, que fica evidente quando vocês perguntam se Lula deveria abrir mão da disputa presidencial e uma faixa ali em torno de, arredondando, né, de 60%, foi 58% neste último levantamento, dizendo que ele não deveria disputar a reeleição, e um patamar praticamente igual, de 62%, dizendo que Jair Bolsonaro também deveria abrir mão da candidatura e indicar um outro nome pelo campo da oposição. Qual é a avaliação que você faz desse desgaste de ambos? É só o tamanho da rejeição de ambos? Ou existe, de fato, uma expectativa do eleitorado ou de uma fatia significativa do eleitorado brasileiro por um novo nome, por um cardápio de opções que tenha um nome que ainda não está claro e que, à medida que este nome se tornar claro, ele pode, sim, eventualmente se tornar competitivo? Yuri, essa pergunta é ótima porque ela ajuda a explicar como é que o eleitorado se divide hoje. Basicamente, né, a gente faz o segundo turno como um grande exercício e a gente sabe, de certa forma, se a gente forçar o eleitorado a votar, basicamente vai ter aproximadamente, aqui eu vou arredondar nas últimas pesquisas, 40% para o Lula, 40% para o Bolsonaro e 20% que fica no meio. Se você olhar, são esses 40% que estão dizendo, não, o Lula deve manter a candidatura e o Bolsonaro deve manter a candidatura, ou seja, é muito próximo esses números. E aí você me pergunta, mas tem uma margem para, digamos, uma demanda, né, para um outro candidato? A pesquisa mostra dois resultados. Por um lado, sim, é inegável que existe, né, espaço para um candidato mais de centro, uma direita moderada, porque o Lula já está, né, de certa forma, com a esquerda toda coordenada. Então, existe esse espaço, especialmente por conta da elegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, mas quando a gente, digamos assim, o eleitorado também não está claro quem seria esse nome, conhecimento dos potenciais candidatos, né, governadores dos estados, também não é tão elevado, o Tarcísio um pouco à frente. Então, sim, há espaço, mas, na verdade, também o eleitorado não está necessariamente buscando ou já achando os nomes que podem ocupar, pelo menos até o momento, né? A corrida, de certa forma, ainda são pré-candidatos, não estamos no ano eleitoral ainda. Pedro Venceslau. O senhor prevê que na eleição do ano que vem vamos ter novamente um duelo de rejeições, anti-bolsonaristas de um lado, antipetistas do outro, e complemento dizendo se há espaço para uma terceira via. De certa forma já respondeu um pouco isso, mas é que em 2022 ainda haviam movimentações políticas de candidatos que gostariam de ser a terceira via. Esse ano a gente vê uma menor incidência disso, né? Pedro, acho que está muito claro que a eleição do segundo turno vai ser sobre rejeição. De novo, o presidente Lula é o grande favorito para ir ao segundo turno, né, numa das vagas. Então, naturalmente, a direita, né, quem vai ser o adversário de Lula no segundo turno, vai estar basicamente buscando, né, toda a oposição ao presidente Lula, que é bastante consolidada. Já no primeiro turno, né, que é obviamente a primeira parte dessa corrida, a gente tem de certa forma, uma coisa que está muito clara, né? De novo, o Lula na frente, indo para o segundo turno, isso que as pesquisas mostram de forma muito robusta. Mas o que a gente não sabe é qual será, né, o segundo nome, e muito por conta da inelegibilidade do ex-presidente. Estamos conversando agora um pouco, Yuri, sobre o processo. Se o Bolsonaro fosse candidato, ele estaria muito na frente dessa corrida, e a gente tenderia, assim como nos Estados Unidos, né, uma revanche entre os dois ex-presidentes, bom, o Biden e o Trump, né? Mas no caso brasileiro, justamente pela inelegibilidade de Bolsonaro, a gente não sabe quem será esse nome. Se vai ser do clã Bolsonaro, como Michele ou Eduardo, ou se vai ser, né, um outro nome dos governadores. De novo, Tarcísio é muito falado, mas ele tem que tomar uma decisão entre ser presidente, a candidata a presidente ou governador, enquanto tem outros nomes, né? Ratinho, Zema, Caiado e Eduardo Leite se postulando também. Então, temos essa incerteza de quem deve ocupar essa segunda vaga e aí sim buscar a rejeição ao governo Lula. A gente conversou aqui no CNN 360 com o Guilherme Russo, diretor de inteligência da Quest. Guilherme, um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Yuri. Foi um prazer. Pedro, um grande abraço. Até a próxima.